Olá, pessoal. Então, vamos responder um simuladinho aqui de estatuto, tá? Antes de eu estar respondendo as questões aqui, ó, eu oriento que os senhores façam uma pausa no vídeo, né? Tentem responder e depois que responder a questão, aí assistam ali e vão pausando ela de pergunta em pergunta, porque isso ajuda vocês ali no desenvolvimento do conhecimento das questões também. É melhor do que pegar tudo pronto, né? Então, vamos lá. Iniciando, né, questão 1, sobre a vacância do cargo policial militar, no artigo 23. A gente vai falar bastante sobre isso aqui nessa aula. Considera-se o cargo vago em diversas situações. Assinale a situação em que não acarreta a vacância imediata ou automática conforme o texto legal explícito no parágrafo único. Tá? Então, lá no parágrafo único do artigo 23, ele tem lá uma situação onde ele vai estar expresso, né? Então ele quer onde não estiver expresso. Quando o ocupante entrar em gozo de férias regulamentar, tá? Então quando ele entra de férias, isso não faz com que ele perca o cargo ali ou seja exonerado do cargo. Se mantém no cargo, alguém vai assumir lá interinamente o cargo por 30 dias e deu, né? Ele vai voltar e o cargo continua lá. Então isso aqui é a questão certa, não, né? Vamos ver os outros aqui só para desencargo. Quando o ocupante for considerado desertor, né, a gente sabe que o desertor é após 8 dias de ausência, né, 8 dias de ausência. Então a gente vai deixar para ver nas próximas questões, vai cair questões mais específicas aqui do desertor, do falecido também vai cair questões e também do extraviado, tá? Então não vamos entrar nesse mérito aqui agora, a gente vai ver esses três aqui nas próximas questões. Seguindo, então, a gente vai para a questão 2, no que tange aos direitos e prerrogativas. O Estatuto define o uso de designações hierárquicas, tá? Então, o uso da designação hierárquica que é você ser sargento e poder dizer que é sargento, é soldado e poder dizer que é soldado. Vai designar a tua hierarquia ali dentro da corporação. Em qual das situações é vedado, é proibido que você faça uso da tua designação hierárquica, né? E ainda ele completa, né, dizendo que essa designação está sendo feita pelo policial da inativa no uso referente à designação hierárquica, artigo 29. Então, a letra A, quando autorizado por autoridade competente para assuntos técnicos. Então, imagina que você vai lá fazer uma palestra porque você é um especialista numa área do bombeiro lá e foi expressamente autorizado por uma autoridade do bombeiro ali, que você fosse lá e fizesse essa palestra lá, esse assunto técnico. Imagina você não poder dizer que você é lá sargento, cabo, soldado, tenente do corpo bombeiro, então você pode usar a tua designação hierárquica nesse caso. No convívio social familiar, imagina você está lá um churrasquinho com a tua família e você não pode falar para a tua família que você é sargento, que é soldado, que é cabo, da reserva, no caso aqui, mas mesmo assim, né? Então pode. Em cerimônias cívicos militares, tá? Então, a gente vai numa formatura, né? Tem um sobrinho teu lá que se formou, bombeiro comunitário, bombeiro militar, bombeiro temporário, aí você é da reserva, você quer ir lá. E aí, quando você chega lá, você não pode falar para ninguém que você é militar da reserva. É óbvio que pode, né? Então, esse pode e esse pode. O que não pode é em atividade política partidária ou comercial, tá? Então, imagina assim, ó, você vai lá para fechar um negócio lá, ou sei lá, e aí para dar credibilidade para você, você fala que você é um militar da reserva. Não, confia em mim, sou militar da reserva. Né? Você está usando para uma atividade comercial, não pode. Ou imagina que você vai para a reserva e por algum motivo você não se incomodou o suficiente durante a carreira, você quer abrir um bar lá para se incomodar mais ainda. Aí você abre um bar, chega lá um policial, um soldado da polícia para fiscalizar teu bar, você se identifica para ir lá como sargento da reserva, ou tenente da reserva, ou sei lá o que da reserva, é, tentando ali até meio que coibir aquela fiscalização. Não vale, tá? Outro detalhe aqui que às vezes pode confundir vocês é essa questão aqui do político partidário, né? Então vocês estão cansados de ver por aí em época de política, etc., o candidato sargento não sei o quê, o candidato bombeiro não sei das quantas, o candidato, né, o próprio sargento Farrur lá, que é sargento da polícia estadual do Paraná, né? Apesar desse estatuto que se de Santa Catarina, né, lá no Paraná deve ter algo parecido para ele. Quando pergunta o nome dele, ele não fala Farrur, ele fala Sargento Farrur, então já faz parte do nome dele usar lá a designação hierárquica, tá? Isso é errado, né? Isso pode confundir vocês na hora da prova. Então a pessoa não pode usar o nome lá, a designação hierárquica dela para se candidatar ou para em alguma atividade político-partidária
se sobressair ou ter alguma vantagem ali, usando lá a designação hierárquica, tá? Então, a questão aqui, o gabarito aqui é a questão D, tá? Seguindo, então, questão 3. No que concerne a generalidade prevista no título 1 da Lei 6.218, então, primeiro título da lei, analise a situação dos militares estaduais, analise a situação dos militares estaduais, ponto. É considerada uma situação de inatividade. A do militar, então ele quer saber quando o militar é inativo. Em duas situações, né? O militar pode estar na ativa e na inativa. É uma dessas duas situações, tá? Então ele não pode estar em outra situação que não na atividade ou na inatividade. Ah, mas o militar ele cometeu um crime e foi mandado embora da corporação. Pois é, se ele foi mandado embora, então ele deixou de ser um militar, não é militar mais, tá? Então ele vai trazer aqui algumas situações, a gente vai observar que somente a reforma aqui está correta para esse caso, tá? Então a reforma, quando dispensar definitivamente da prestação de serviço na ativa, então ele terminou o serviço na ativa, continuando, no entanto, a perceber remuneração do Estado. Vocês vão perceber que essa reforma aqui, ó, que ela vem depois de cumprido o tempo de serviço, ela só vale para o militar de carreira. O militar temporário, ele pode ser reformado, mas a situação de reforma dele é quando ele considerado, teve uma doença grave, ou ele teve um acidente no trabalho e ele ficou ali impossibilitado de um inválido, né? Aí ele pode ser reformado nesse caso aqui, uma forma de aposentar o cara. Mas daí essa forma aqui vale tanto para o temporário quanto para o de carreira, tá? Agora, essa forma aqui onde o cara foi lá, prestou os 35 anos de serviço, então ele trabalhou 35 anos no bombeiro. Daí depois ele ficou mais 5 anos de reserva remunerada. Depois disso, ele veio a ser reformado, tá? Então, essa é a reforma que ele está falando aqui. Essa reforma, ela percebe remuneração, né? Por causa que o cargo é vitalício. E aí você vai estar ali recebendo como se fosse tua aposentadoria. Essa remuneração que ele fala aqui é aposentadoria. Aí a gente vai ver os próximos casos. A pessoa agregada, né? Ela continua ela não está na ativa, mas também ela não está na reserva. Ela está agregada, ela está afastada do quadro, está retirada do quadro por algum motivo, ou por uma sentença judicial, ou por vontade própria, uma licença que ela tenha pego. A gente vai ver isso nas próximas aulas ali. O temporário, né, integrante do Serviço Militar Estadual Temporário, SEMET, que é a vaga que vocês estão buscando aí, após 4 anos de serviço, né, a gente sabe que vocês podem trabalhar 8 anos, e depois desses 8 anos vocês vão para reserva não remunerada, tá, então não tem nada a ver com esses 4 anos de serviço temporário dos senhores, errado. O excedente, né, o que é o excedente? O excedente é aquele que está com aquela graduação, ele ganhou uma graduação, ganhou uma promoção, etc., mas naquele cargo ele não tem vaga. Né? Quando isso pode acontecer? Vamos supor que o quadro de sargentos, de terceiro sargento, está cheio. Está todo mundo lá na sua escalinha, está todo cheio. Né? As vagas estão todas preenchidas. E aí nós temos um cabo aqui embaixo, ó, que ele é promovido por ato de bravura. Tá? Então, como é ato de bravura, independe de vaga. Só que quando ele chega para assumir uma vaga aqui de terceiro sargento, não tem vaga. Vocês acham que ele vai ficar esperando a promoção dele? Não, ele vai ser promovido, vai ser colocado aqui como terceiro sargento excedente aqui no final, ó. Tá? Então ele é um excedente nesse caso. Aí daqui a pouco a promoção vai rolar, esse aqui vai ser promovido a segundo, e aí todo mundo vai subir aqui um degrauzinho na escada, e aí vai sobrar um degrauzinho aqui embaixo. Aí esse antigo cabo, que agora é sargento por ato de bravura, ele vai se encaixar nessa primeira vaga que formar aqui embaixo e vai deixar de ser um excedente. Vai ser um da carreira ali normal, beleza? Então só para explicar as outras questões aqui, mas o gabarito nesse caso aqui é a letra A. Seguindo agora para a questão 4. A hierarquia e a disciplina são pilares da corporação. Vai ouvir bastante isso aqui, até oriento que quando forem responder as questões, tenham isso aqui sempre em mente. Sobre a precedência então, tá? Entre as praças especiais, quem são as praças especiais? É o aspirante e o aluno oficial. Essas são as praças especiais. E as demais praças, quem são as demais praças? Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo, soldado. Assinale a alternativa que apresenta a hierarquia correta na ordem decrescente, ou seja, do superior para o subalterno, ou seja, do mais antigo para o mais moderno. Aí ele vem e traz as opções. A letra A, subtenente mais antigo que o aspirante. Errado, né? O aspirante, ele é um aspirante oficial. Ele já passou pelos 2 anos de curso de formação, onde ele era aluno, né? E agora ele está fazendo estágio de 6 meses dele, se ele for
um aspirante de carreira, ou então um estágio de 3 meses se ele for um aspirante temporário, de acordo com a legislação. E aí, depois disso, ele vai ser promovido a oficial. Então, ele é um aspirante a oficial, ele não pode se misturar com os outros praças aqui, tá? Então, por isso que ele é chamado de praça especial. Esse aspirante aqui e o aluno oficial, eles são praças especiais. Como são praças especiais, são mais antigos que os demais praças. Então, essa questão está errada, porque o subtenente está na frente dos aspirantes, não pode. Aqui, o aspirante é oficial, ok. O aluno oficial, ok. Subtenente, primeiro sargento. Aqui a ordem está correta. C, o aluno oficial é mais antigo que o aspirante. Errado, né? Porque o aluno, ele quando entrou na escola, aí depois que ele passa 2 anos, ele vai lá ser aspirante. Então, o aspirante vem depois do aluno, ele teria que estar aqui na ordem de antiguidade na frente do aluno. Beleza? Errado, letra C. A letra D, aspirante é oficial, e aí depois já em segundo vem o subtenente. Na verdade, teria que estar o aluno aqui, né, na frente do subtenente. Então, mas é aluno, como é que pode? O aluno é mais antigo que todos os outros praças, porque ele é um aluno oficial, né? Ele é um outro quadro. Beleza? 5. O artigo 21 define o cargo policial militar. Sobre a vacância do cargo, a lei estabelece momentos específicos em que o cargo é considerado vago. Assinale a alternativa que indica corretamente o momento da vacância para o caso de falecimento. Então, existem algumas situações onde o cargo é vago, né? As principais delas são quando o cargo é criado, beleza? Criou o cargo, ele tá vago até que alguém assuma, beleza? Ou então a pessoa do cargo foi exonerada, beleza? Quando ela foi exonerada, até que alguém seja empossado naquele cargo, ele fica vago. Ou então, quando a pessoa for agregada por algum motivo, né? Agregada, aquele cargo que ela ocupava vai ficar vago, tá? Ou então, nos casos de deserção, o cara for desertor, a gente vai ver isso mais pra frente, desertor, ou ainda no caso de extravio. A gente vai ver também o que é o extravio mais pra frente. São casos de vacância do cargo. E, obviamente, que se esse cara que tá ocupando o cargo vir a falecer, ele vai deixar esse cargo vago, né? E aí o que a pergunta quer é saber quando que ele quando que a vacância desse cargo acontece do falecido, tá? Então vamos analisar as questões aqui abaixo. A questão A, ela traz, né, uma situação ali que é na data da publicação do ato. Então vocês veem que no serviço público quase tudo envolve uma publicação de um ato para tornar aquela ação válida, tá? Então na publicação do ato de falecimento em diário oficial. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas aqui no caso da falência, o cargo não necessariamente precisa da publicação do ato para ser considerado vago. Então isso é uma pegadinha, né? Se você pegar um aluno ali que não estudou os detalhes da lei, ele pode se complicar aqui, porque é muito comum o aluno pensar, não, lógico, né, ele precisa da publicidade, né, o princípio da publicidade está lá na Constituição, né, ele precisa ser publicado isso aqui para ter validade, senão não tem validade nenhuma, tá? Mas no caso do falecimento não é assim que acontece. O simples fato de acontecer o falecimento, ele já é motivo para vacância do cargo. Então isso aqui, apesar de parecer muito certa, a não está certa. A letra B, na data do óbito. Então, tão logo soube do óbito, né, a gente vai ter aquele cargo como vago, beleza? Vai vagar ali o cargo da pessoa, sem necessidade de um ato ali publicado. Não que não tenha publicidade desse ato na sequência, mas o cargo não precisa disso para estar vago. O cargo só precisa que a pessoa tenha falecido. Fechou? Letra C, 30 dias após. Imagina esse cara que faleceu que cuidava do pagamento dos bombeiros. E aí, só 30 dias depois, colocaram alguém no lugar dele, né? Porque o cargo só ficou vago depois de 30 dias. Então, imagina os problemas que isso acarreta na corporação. Então não dá para esperar 30 dias para tornar um cargo vago, beleza? E ainda o último aqui é mais absurdo ainda, porque ele fala após o encerramento do processo de inventário. Nada a ver, né? Inventário é um processo lá da família, um processo jurídico civil ali que não tem interferência aqui com o bombeiro. Então nada a ver esperar inventário aqui. Beleza? Letra C. Desculpa. Letra B aqui no caso, né? Então, 6. Ainda sobre o cargo e função. O artigo 20 e 25 considera a seguinte assertiva, tá? A função policial militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. Com base nessa afirmação e no estatuto, o que ocorre com
militar que, por decisão judicial, então houve uma decisão judicial que afastou ele da função, né? Então ele foi afastado da função por algum motivo, tá? Ele perde automaticamente o cargo e a patente? Não, né? Nada a ver. Isso aqui ele foi afastado ali para uma investigação ou algo do tipo, né? Isso não quer dizer que ele seja culpado nem esteja condenado. Então, não. Ele deixa de exercer a função, né? Sim, deixa, porque ele foi afastado, né? Mas o cargo não torna vago. O cargo não se torna vago, porque ele está afastado ali e a gente não sabe o período. Tá? A menos que, salvo, né? Isso aqui é um parágrafo único lá do Estatuto, diz que houver agregação. E nessa decisão judicial aqui, ó, faça com que ele esteja agregado, beleza? Ou um ato administrativo agregue ele por causa desse afastamento, que a gente precisa colocar outra pessoa no lugar. Aí sim, então a letra B está correta, né? Ele deixa de exercer função, mas o cargo só se torna vago imediatamente, mas o cargo não se torna vago, né? Ele só se torna vago a partir do momento que ele é agregado. O cargo torna-se vago imediatamente na data da decisão? Não, né? Porque, como eu falei, ali ele tá sendo afastado por algum motivo ali, mas a gente não sabe o período, né? Ele só vai realmente ter vacância do cargo a partir do momento que esse militar esteja agregado. Ele é transferido ex ofício para a reserva remunerada, nada a ver, né? Para ir para a reserva remunerada por ex ofício aqui, é só que ele tenha atingido a idade limite lá prevista no estatuto para ir para a reserva, tá? Então, letra B é 6. Próxima, 7. No que tange os deveres policiais militares, artigo 31. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o dever de dedicação integral? Isso aqui é uma boa pergunta, tá? Então, onde a gente observa, né, de que forma a gente observa a dedicação integral, que fala lá o juramento, que fala o estatuto, etc. Então, ele vem dizendo aqui que é a obrigação de trabalhar 24 horas por dia sem descanso. Não é, né? Porque depois dessas 24 horas vai ter 72, e nessas 72 ele também vai estar com dedicação integral ao serviço militar, tá? Então, não é só nessas 24 horas, tá? Mesmo que é sem descanso. Né? Botou aqui só para dar uma sensacionalismo em vocês, né? Mas não é só nesse período aqui. Proibição absoluta de exercer qualquer atividade privada, inclusive docência. Tá? Vocês viram que na lei de vocês podem exercer outra atividade, mas o militar de carreira ele não pode, ele tem que estar dedicado exclusivamente ao serviço da polícia, do bombeiro. Porém, existem algumas exceções. Uma delas é a docência ou a saúde, né? Então você pode trabalhar tanto na docência quanto na saúde, acumulando cargo, inclusive concursado aqui, né? Desde que não atrapalhe o serviço da polícia e do bombeiro. Então, questão B errada. Dedicação ao serviço policial militar, comportando sacrifício dos interesses pessoais e até da própria vida. Então é aqui que a gente encontra a dedicação integral, né? Quando você se torna militar estadual ali, você sacrifica inclusive seus interesses pessoais, tá? Porque você tem que se comportar, né? Agir como um militar ali em todos os momentos da sua vida, mesmo lá quando tá de férias com a família, e etc, tá? E além disso, ainda, inclusive no juramento lá, né, vocês vão jurar com certeza daqui uns dias ali com o sacrifício da própria vida. Então você comporta, né, esse dedicação integral com o sacrifício dos seus interesses, né? Porque às vezes você tem que sacrificar algum interesse teu ali para você se manter, ter uma postura exemplar ali de militar, do que se espera de um militar, além de sacrifício da própria vida em casos de atendimento, resgate, atividade policial, etc. Beleza? Então é a letra C nesse caso. E a D, a obrigação de residir no quartel. Nada a ver, né? Imagina se todo mundo tivesse a obrigação de residir no quartel. Seguindo então, letra 8. Letra 8. Número 8. Estou enrolando aqui já, porque já é a terceira vez que estou gravando esse vídeo aqui, porque as duas primeiras deu problema aqui na gravação, então eu estou até me enrolando aqui na hora de falar o número, tá? Então, número 8, questão 8. A agregação é uma situação temporária. Justamente, é temporário. Contudo, em relação à vacância por extravio, no artigo 23, quando ela se concretiza oficialmente para fins de abertura de vaga. Então, quando que o extravio provoca a vacância da vaga? Quando ele se concretiza. Tá? E quando que ele se concretiza?
Existem duas coisas que a gente tem que entender aqui para não confundir na hora da prova. Tá? Existe o extravio e existe a deserção. Os dois têm umas regras parecidas, tá? Mas quando você entende eles, você vê que ele é uma coisa bem distinta. Tá? Então a gente vai falar primeiro da deserção. Como é que ocorre a deserção? Imagine que o militar tem que se apresentar para o serviço lá, no dia tal, que esse dia ele tinha que se apresentar para o serviço. Ele não se apresenta para o serviço, concordo? Ele nem foi para o quartel, ninguém sabe onde que ele está. Aí, quando acontece isso, começa a contar um período aqui, ó, de ausência. Ele é considerado ausente, tá? E esse período é de 24 horas. Então, nessas 24 horas aqui, ó, ele é ausente. Ele está no período de ausência. Quando fecha as 24 horas, ele concretiza essa ausência, beleza? Concretizou a ausência, começa a contar o período para deserção. Aí, a partir daqui, vai contar 8 dias, beleza? 8 dias. Quando completar esses 8 dias aqui, ele vai ser considerado um desertor, beleza? Então, esse é o caso da letra A. Ó. Após 8 dias de ausência não justificada. Então, ele vai ser um desertor. Ó. 8 dias de ausência não justificada. 8 dias de ausência não justificada, ele vai ser considerado um desertor, beleza? Então, não é a letra A, que a gente quer saber aqui é do extravio, beleza? Mas aqui é para você entender o que é um desertor. E agora a gente vai ver a questão do extravio, tá? O extravio, ele inicia com prazos parecidos, mas um motivo diferente, tá? Então, vamos supor que ele se apresentou para trabalhar, tá? Aqui nesse dia. Mesma coisa, esse militar que está ausente, mas no dia ele não se apresentou. Deu uma enchente na cidade lá, era para ter se apresentado para trabalhar aqui, ó, ele não se apresentou. Esse outro aqui, ele se apresentou, chegou lá para trabalhar, vestiu a farda, pegou equipamento e tal, começou a trabalhar. Só que em determinado momento ele saiu para cumprir uma missão aqui, ó, sei lá, abastecer uma embarcação tal, saiu para cumprir uma missão e nesse momento ele desapareceu. A partir do momento que ele desapareceu, ninguém sabe onde ele está, ele é um desaparecido. Beleza? Ele é desaparecido. E esse período desaparecido conta até as 24 horas. Beleza? A partir do momento que fechou 24 horas, ele se concretiza a situação de desaparecido e começa a contar o prazo para extravio. Aí, a partir daqui, quando fechar lá na frente 30 dias, ele vai ser considerado extraviado. Tá? Então, ficou 30 dias desaparecido, a partir das 24 horas, aí ele vai ser considerado extraviado. O bombeiro perdeu ele, tá? Extraviou ele. Beleza? Então, essa é a situação. Nota que é a diferença na origem, tá? A origem desse aqui, o cara não foi trabalhar, sumiu no mundo, não sabemos onde ele tá. Esse aqui, ele foi trabalhar, só que durante o trabalho ele acabou desaparecendo. Beleza? Aí vem a letra B. Após a declaração judicial de morte presumida. Morte presumida, nada a ver com a situação aqui, né? Errado. Imediatamente é o desaparecimento militar. Então, o desaparecimento se concretiza aqui, ó, nas 24 horas. Quando fechar 24 horas, ele está desaparecido. Então, ele está falando imediatamente ao desaparecimento. Mas não, né? Imagina que ele, sei lá, ele saiu com a embarcação, ele virou essa embarcação lá, a embarcação afundou, ele foi nadando até uma ilha lá no meio do rio e ficou lá nessa ilha, esperando ser resgatado. Aí passou lá 30 horas, né? 30 horas, um helicóptero passou lá, ele assinou e foi salvo. Então, aqui ele está dizendo que a partir do momento que fechou 24 horas, ele já seria colocado em vacância aqui o cargo. E não, né? Ele vai só se tornar vago lá depois dos 30 dias, porque durante esses 30 dias que ele pode aparecer ainda. Então tá errado. E a letra D, que é o gabarito, quando o militar permanecer desaparecido por mais de 30 dias. Fechou? 9. Conforme o artigo 19 e o 20 do Estatuto, o comando é definido como a soma de autoridade, então o comando, né, a unidade do comando, não a pessoa, né, o poder de comando. Ela é definido como a autoridade, o dever e a responsabilidade de que o policial militar é investido legalmente. Claro, ele precisa ter esse poder, ter essa autoridade, ter esse dever, ter essa responsabilidade para ser comandante, né? Então, por isso que ele tem que unir essas forças aqui no poder do comando aqui para comandar, beleza? Sobre o exercício do comando, assinale a alternativa que apresenta a regra da literalidade correta, né? Então, o comando.
Oficial preparado para o comando, correto, né? O oficial é preparado para o comando, mas esse comando superior aqui ó, não existe em lugar nenhum do estatuto, tá? Então aqui tem um erro. É apenas aquele que completou o curso de formação de oficiais, tá? Então, incorreto, beleza? Apenas. Errado essa primeira. O comandante o comando é prerrogativa exclusiva dos oficiais. O oficial é sim preparado para o comando, tá? Mas não é, prerrogativa exclusiva. Não podendo ser exercido por praça em nenhuma hipótese. Aí aqui está o erro, né? Porque o praça pode ser comandante de GBM, por exemplo, né? Lá no GBM, a previsão de comando é de um praça, de um primeiro sargento. Então, errado isso aqui. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal. Correto essa aqui, tá? O comando é vinculado não à pessoa, por isso que é impessoal. Ele é vinculado ao grau hierárquico, né? Então, por isso que a gente tem lá, quem comanda GBM é primeiro sargento, quem comanda um pelotão é tenente, quem comanda companhia é um major ou um capitão, né? Ou seja, é o grau hierárquico que comanda, beleza? Então aquela pessoa assume aquele comando porque ele está com aquele grau hierárquico naquele momento. E à medida que ele vai aumentando seu grau hierárquico, ele vai aumentando também o nível de comando dele ali dentro da instituição, beleza? E aí por isso que é prerrogativo pessoal, porque ele está anexo ao grau hierárquico. Então essa aqui é a questão correta. A subordinação decorre do comando, afeta a dignidade do policial militar, não afeta, tá? O fato de você estar subordinado a alguém não afeta a dignidade do militar. Isso está expresso ali no estatuto. Então, isso está errado também. E, por último, a gente vai ver a 10. A 10 é mais uma questão daquela que fala do extravido, do ausente, do desertor, que a gente já viu ali em cima, mas é uma questão bem importante, por isso que ela se repetiu aqui. No tocante à vacância, de novo, está falando da vacância, diferencie ausência de deserção de extravio. Um policial militar deixa de comparecer à sua unidade sem comunicar o motivo. Então ele não foi, não apareceu, a gente não sabe onde é que está esse maldito, beleza? Após 24 horas consecutivas de ausência, então ele não foi, a gente não sabe por que ele não foi, ele não se apresentou, começou a contar a ausência. Não foi, começou a contar 24 horas de ausência. Fechou 24 horas, está ausente, beleza? Ausente. Estando ausente, começa a contar o prazo de deserção, a partir da ausência, beleza? Aí, aqui ele quer saber quanto tempo que ele tem que ficar ausente para ele ser um desertor. Aí, no caso, aquilo que a gente já estudou na questão anterior ali. Mais 24 horas? Não, né? Mais de 30 dias? Aqui seria o extraviado, né? Mais de 30 dias, mas em outra situação de origem também. Mais de 48 horas? Não. Então, é mais de 8 dias, né? Então, ultrapassou 8 dias, ele é considerado desertor. E aí o desertor, isso aqui é um crime militar, tá, pessoal? Então, se a pessoa tem menos de 10 anos de serviço, ela não tem estabilidade, é uma praça com menos de 10 anos de serviço, ela nem se justifica, tá? Virou desertor, ela já é licenciada a bem da disciplina, beleza? Se ela tem mais de 10 anos, uma praça com mais de 10 anos, ela vai acabar, já tem estabilidade, então quando ele for encontrado, ele vai ser agregado e daí ele vai ter um julgamento, beleza? Aí, de acordo com o julgamento, a gente vai saber se vai ficar na corporação ou não. E o oficial, como ele já tem estabilidade já junto com a carta patente dele, então só por ser oficial, ele entra nesse mesmo caso aqui em cima, né? Ele vai ser agregado para ser julgado, beleza? Inclusive, isso já aconteceu na nossa corporação aí. E aí, nesse julgamento, sei lá, pode acontecer desse militar ter ficado 8 dias fora porque ele foi abduzido lá por um ET, ou se ele foi sequestrado, estava num cativeiro. Aí ele conseguiu provar que ele estava num cativeiro durante 10 dias. Aí muito provável que se ele conseguiu comprovar isso no julgamento, ele tenha sido revertido a situação de desertor e ele seja incorporado de novo. Agora, se ele faltou, ficou 8 dias fora, estava lá na praia passeando e foi comprovado isso, aí ele vai ser excluído. Fechou? Beleza? Espero ter ajudado. Eu preciso que vocês me deem um retorno aí também para mim saber se esse tipo de vídeo aqui está ajudando vocês. Então, esses vídeos aqui, eles não são abertos no YouTube, né? Só liberados somente para você que é aluno da Tena Treinamento.
Então preciso que vocês marquem um joinha embaixo aí só para mim saber se tá valendo a pena eu fazer, porque senão eu paro de fazer isso aqui e vou tentar criar outros dispositivos ali para ajudar os senhores a estudar, beleza? Por hoje era isso aí, obrigado e se tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp ali que a gente vai ajudar os senhores.